Olá, amigos. Aqui Gil Menick para mais um Palavra de Amigo. Hoje estamos com um fato muito importante. Hoje nossa abordagem do nosso Palavra de Amigo vai ser algo muito sério. Talvez eu acho que seja o Palavra de Amigo mais sério que nós já tivemos até hoje, em todos os nossos segmentos. Hoje vamos estar falando sobre algo muito importante e que corriqueiramente acontece no mundo. Direto nós estamos vendo ou estamos presenciando situações em que o nome de Deus é elevado com toda a força à frente de várias coisas que não são divinas, para endossar uma mentira, para encobrir uma maldade, para confundir a cabeça das pessoas. Eles usam o nome de Deus. Então hoje vamos estar falando sobre a polêmica que é usar a palavra de Deus para avalizar qualquer tipo de atitude. Pode. Você acha que o nome de Deus ele pode ser usado em qualquer local, em qualquer tipo de atitude, para qualquer tipo de assunto? Você acha que estar escondido sobre o sagrado nome, você está salvo das atrocidades que você comete? Se você disser que é em nome de Deus, vale tudo? Hoje, Palavra de Amigo vai ter várias questões. Hoje nós vamos estar colocando essas polêmicas em práticas junto a vocês. Estamos dentro da Capela de Santa Saracali, aqui em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo, onde fica o Santuário Nacional de Santa Saracali e o Recanto Rosa dos Ventos da família Menick Basile. Eu sou Gil Menick, o Conde Basile, e estou começando agora o Palavra de Amigo. Lembrando a vocês que gostam muito do Santuário Nacional de Santa Saracali, este vídeo está sendo feito ao vivo e vai estar subindo para o YouTube ao seu encerramento para a imortalização do vídeo, onde existe vários outros Palavras de Amigo, onde você pode consultar como uma enciclopédia, como um versículo que fica guardado digitalmente para que você acesse no nosso canal do YouTube, Gil Menick Conde Basile. Faça dessa prática, da nossa conversa, o seu assunto diário junto com as pessoas. Mande-nos perguntas. Se você gostar, compartilhe. Se você se sentir identificado ou representado nas nossas palavras, divulgue para outras pessoas. Se inscrevam no nosso canal para estar sempre juntinhos. Estamos gravando durante a epidemia de coronavírus. Portanto, o Santuário Nacional de Santa Saracali e o Recanto Rosa dos Ventos está estritamente fechado, rigorosamente levando à risca a epidemia do coronavírus. Nós não terminamos ela até a data do dia de hoje. Nós estamos em plena pandemia e as pessoas que estão flexibilizando já acham-se no direito de estar vindo em locais sagrados e saindo de suas casas e flexibilizando a sua quarentena, não acreditando na velocidade do vírus. Tá? Justamente por palavras mal encontradas e pessoas que se utilizam da fé, se utilizam do poder e simplesmente usando a palavra de Deus para que você burle uma lei que não é uma lei política, e sim uma lei sanitária, onde você deve preservar o corpo físico e em casa você trabalhar o seu corpo mental. Não é o momento de você sair, frequentar nenhum tipo de templo, ritual, onde haja mais pessoas e aglomeração. É o tempo de você fazer o necessário, que deve na rua, e simplesmente se recolher o máximo possível para colocar a sua família e a família de outras pessoas
não colocá-las em risco, você preservá-las. Então estamos aqui porque assim as pessoas acham da flexibilização do comércio e tudo e já se sentem no direito de vir. E eu não me sinto confortável de abrir aqui e por dar o exemplo, porque eu acho que as pessoas elas precisam agora desse momento, desse recolhimento. Então, se você não quer preservar a sua quarentena, se você acha que está tudo bem e você quer sair às ruas normalmente, fique à vontade, não temos como invadir a sua vida. Mas também eu peço que você respeite quem está em quarentena. Porque o maior problema, nós estamos vendo agora nessa época de confinamento, é a falta de respeito com quem quer se preservar, com quem acredita ou teme aos perigos de um inimigo invisível e está querendo se preservar. Então as pessoas querem se fazer presente na casa dos outros, querem ir fazer visitas, né, nesse momento, e às vezes as pessoas, para não serem antipáticas ou inconvenientes, ou tentarem ser mais brandas e amigas, acaba abrindo as portas, mesmo não se sentindo confortável de receber visita nesse momento. Então eu peço a você, que por favor, que está se impondo como visita nesse momento, respeite o isolamento das pessoas. Se você não acredita no isolamento social, se você tem algum cunho, alguma versão diferente sobre a epidemia, respeite quem está em plena quarentena. E mesma coisa quando você sai às ruas. Se você não acredita na proteção, não vá causar aglomeração ou vá se juntar em cima das pessoas que estão tentando se preservar. Eu acho que a falta de respeito está muito grande entre os seres humanos. Por isso a palavra de Deus está sendo tão massacrada neste momento e utilizada de qualquer forma. Tá? Então, vamos respeitar os limites entre as pessoas, as que não acreditam na epidemia de coronavírus e as que acreditam e que querem se preservar e querem manter a sua quarentena em dia. Então, por favor, não invada o espaço do outro. Tenha suas convicções sem impor às pessoas o seu negacionismo. Você tem direito a tudo no mundo, desde que você não retire o direito do outro. Ok? Nós temos direito de ser sábios, como temos direitos da nossa ignorância. O que nós não podemos é impor para os outros nem a nossa sabedoria, nem a nossa ignorância. Então, respeito é uma via de mão dupla. Então, começando com esta palavra, nós dissemos, muitas coisas são faladas em nome de Deus, e todas elas são certas. Todas essas pessoas que enchem a boca para falar e no final coloca Deus na história, está certo? Você acha isso realmente? Então, vamos colocar aqui para vocês a verdade sobre isso. Vocês, por favor, primeiramente, quando você se depor com alguém que se empodera da palavra de Deus ou do julgamento divino, você já tenha a certeza de que isso é algo que não pode ser feito. Por quê? Porque essa pessoa ela tem que se avalizar da própria palavra. Ela não tem nenhum mandato, nenhum poder para falar de Deus como o seu mensageiro, você sendo o mensageiro dele. Então, você tem essa dificuldade de se expressar, porque as pessoas já vão te coagir em nome de Deus. Quando você pertence a uma religião, a uma seita ou qualquer tipo de coisa, ela tem os dogmas. Então você estuda sobre essa religião antes de participá-la, saiba as proibições e as coisas que você vai ter que seguir, porque senão não existe um porquê você se manter num local religioso em que você não tem a vontade de seguir aqueles dogmas. Então aquelas leis religiosas que existem na religião que você segue são para as pessoas adeptas a esta religião.
não são para as outras pessoas que não são religiosas desse tipo de seita, né? Então, você não pode jamais impor uma coisa que é sua por opção e não é a opção dos outros. Então, os dogmas religiosos, todos os preceitos e tudo mais da sua religião é para você, não para os outros. Então, você não pode criticar as coisas e as pessoas em cima da sua religião ou da sua religiosidade. Isso é o maior problema, porque você começa a utilizar, a fazer prática de um ato religioso, e este ato religioso, ele se torna a sua cartilha divina, né? Como a palavra de Deus. As pessoas, olha, porque a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, a palavra de Deus, e sempre usa isso. Mas quem deu este decreto a você para ser o portador da palavra de Deus? E quem te disse que a palavra que serve para você como palavra de Deus é a palavra para os outros? Você entendeu? Então você não pode ter como parâmetro aquilo que você aceitou para a sua vida como palavra de Deus. Você não pode impor isso a outras pessoas. Então já começa por aí. Quando você tem um tipo de religiosidade, ou de religião, ou de prática, ou de seita, que você segue alguns costumes ou diferentes de outros, você tem que entender que aquilo é aceito por você, foi escolhido por você e para você, não para os outros. Então a sua ideologia, a sua escolha, né, de um ato divino, a sua propensão, ela é uma escolha sua. Então essas limitações servem para você, não para as outras pessoas. Então você não pode falar em nome de Deus para outras pessoas que não compactuam do mesmo ritual que o seu. Isso são os grandes motivos das guerras desde que o mundo é mundo. As pessoas se impunham da palavra, supostamente, do Deus que elas acreditam e seguem, ou deturpam e vão, e erguem-se grandes batalhas perigosíssimas que já aconteceram no mundo inteiro, desde que o mundo é mundo, utilizando-se a palavra do sagrado e mais forte a palavra de Deus, assim dita. Então nós temos assim um parâmetro disso, já um histórico muito trágico sobre essas histórias. E a gente sabe onde essas discussões vão levar. Sempre há um grande fanatismo, há um grande negacionismo da cultura do outro, só a sua que está certa, a do outro não vale de nada, e quando você se impõe o nome da palavra de Deus, você se esconde através de uma verdade que é sua, não divina. Ela é só do seu ideal, do que você acredita. A parte divina, a parte de realmente sagrada de Deus, ela é para todos. E ela é laica. Por isso nós, no Brasil, somos um Estado laico. O que seria um Estado laico? Onde tem-se vários tipos de religiões e crenças diferentes. O Estado laico abre-se para todos. Então um governante jamais pode impor uma única religião ou uma única algo que seja não existe, que seja de uma prática religiosa para todos. Então não pode-se, tem que se respeitar como Estado laico, como as crenças sendo diversas para as pessoas. Então, por isso que um governante não pode se prevalecer da palavra de Deus para nada e nem de uma palavra religiosa ou nem de uma única religião. Isso é fora da nossa Constituinte Nacional. Por quê? Porque o Estado é laico. Então ele não segue dogmas religiosos e nem uma igualdade religiosa. Ele recebe uma diferença entre os costumes, os povos, os estados e as pessoas, porque somos um país de vários tipos de imigrantes, que foi construído através de vários tipos de costumes e de pessoas e de povos diferentes.
e principalmente de religiões diferentes. Então, somos um misto de tudo isso. Então, não se pode. Então, quando alguém vai se impor de uma maneira política para você, usando o nome de Deus, você já recue disso, recue dessa pessoa, porque ela está cometendo uma atrocidade. Porque quando ela se impõe ou impõe o Deus dela e quer liderar você politicamente, ela saiba que ela vai ser ruim para a pessoa que não é da mesma igualdade religiosa que ela. Por quê? Porque você tem a sua religião para você, não para o outro. Nós escolhemos as religiões para nós seguirmos, não para os outros. Você não pode escolher a religião do outro para o outro seguir e colocar aquilo como verdade, porque as verdades, elas têm dois lados, as pessoas são diferentes. Vivemos num mundo de diferenças. A única coisa que nós temos igual um com o outro são os direitos. Todos nós somos diferentes, não somos iguais. A mentira, a grande mentira, é colocar as pessoas numa igualdade inexistente. Tá? Quando falamos, somos todos iguais, somos todos iguais. Mentira, nós somos todos diferentes. Nós temos direitos iguais, só. Mas somos todos diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Nem melhor, nem pior. Apenas diferente. Com o direito igual. Vamos repetir? Somos todos diferentes, porém todos com direitos iguais. Cada um pensa de uma maneira, gosta de uma coisa, tem uma religião, tem um costume, tem uma diferença entre todos. Os seres vivos são diferentes. Senão as impressões digitais seriam iguais, isso aqui não nos identificaria uns dos outros. Por isso já começa a diferença entre nós, porque nós conseguimos, isso aqui só acontece uma única vez. Não repete. Entendeu? A nossa retina, a leitura da retina só acontece uma vez, então todas seriam iguais. Entendeu? Nós temos semelhanças, talvez nos pensamentos, nos modos, nos costumes, mas igual não. O que nós temos que tratar, os tratamentos com as pessoas têm que ser iguais, os direitos, as vantagens, isso é para todos. Mas as diferenças, só existe uma coisa que deveria não, ela é já, é que não é exercida. O respeito às diferenças é lei. É sagrado você respeitar que as pessoas são diferentes. Você não precisa aceitar uma pessoa próxima a você. Você pode se recuar. O que você não pode é impor a essa pessoa que ela seja exatamente igual a você, ou tem os seus costumes, ou criticá-la por ter costumes e crenças diferentes. Então, falar em nome de Deus é falar em nome de todas as línguas e de todas as diferenças. Se você colocar Deus entre todas as diferenças, ok. Mas quando você coloca Deus numa coisa igualitária de uma única crença ou de um único tipo de costume, você acabou com a presença de Deus no local. Porque se somos todos imagens semelhantes do Criador, nós somos todos a diferença que o Criador criou. Então ele criou as diferenças, ele não criou todo mundo em série igualzinho. Não são cópias e clones de cada um. Nós não nascemos como clones, nós nascemos como seres feitos diferente, de cromossomos diferentes, de células diferentes, de maneiras diferentes, em locais diferentes, temperaturas diferentes. Então, isso é que nós temos que colocar. Deus está na diversidade, na transformação, e o mais bonito da vida é conhecer a diferença do outro. Quando não se tem conhecimento sobre as coisas, isso é grave. A falta de conhecimento, a falta de informação mata.
É o que está acontecendo agora. Nós temos passando uma pandemia onde há uma falta de informação e as pessoas estão morrendo não pelos vírus, e sim pela falta de informação sobre uma doença. Então, a falta de informação sobre uma religião mata porque ela gera o preconceito, ela gera o medo, porque as pessoas tendem a ter medo do desconhecido. E aí, quando tem medo, cria um preconceito, porque sempre vai pender o seu medo achando que aquilo é algo maligno. E quando você não entende o porquê do outro, você tende a ter preconceito com o outro. Então nós temos que aprender, mesmo sem exercer, sobre os povos, sobre os costumes, sobre as religiões, sobre as práticas, sobre as seitas, o que é, como eles estão, o que ele vai buscar, sem a nossa roupagem que nós temos, sem a nossa negação, né, sobre o próximo. Nós temos que fazer isso de uma maneira muito sutil e de conhecimento, porque a falta de conhecimento mata. Como é que as pessoas na antiguidade, nas questões religiosas, que religião e política caminhavam juntos, então eles colocaram um Deus muito teocentrista, que era acima de tudo, e ele deixava você temeroso. Então, temer a Deus era o certo, quando na verdade é amar a Deus, né? Com a sua vontade, com o seu jeito de ser, a cada um levar da sua forma. Temer a Deus, isso não é andar com ele. Você faz a coisa porque você teme, então é uma coação. Então todos os mundos, né, passados, né, os povos e os grandes líderes do passado, religiosos, né, a igreja, né, mesmo depois ela teve a nomenclatura, porque a igreja começou desde antes de Jesus Cristo, mas ela tinha uma outra nomenclatura. Ela sempre foi como um estado, sempre foi como uma maneira de governo e tudo mais. Só que depois ela foi tendo nomes, né? Ela veio com os nomes poderosos, mas é a mesma igreja, só com nomes diferentes. E quando ela se separa, mesmo sendo ela de outros segmentos, ela continua sendo a igreja e continua sendo de uma forma castradora ou temerosa, para que você siga. Então ela vira algo que você teme, você segue por temer, não por amor ou por empatia, ou por você se identificar com aquela religião. Muitas pessoas nascem em famílias religiosas e são obrigados àquela prática religiosa em nome de Deus, porque senão Deus vai te castigar. Todo mundo, Deus vai te castigar. Tudo em nome de Deus. Existe um dito popular que é pavoroso, que não existe uma coisa mais egoísta que mostra o egoísmo do ser humano do que Deus lhe pague. Bom, mas se você é que fez a coisa e a outra pessoa que pediu, você fez alguma coisa para alguém e essa pessoa te pediu, essa pessoa foi e no final ela vira para você e fala Deus lhe pague, por que Deus lhe pague? Você está sendo egoísta, você já está colocando nas contas de Deus algo muito, muito maior, né? De tudo que está acontecendo. Então, o Deus lhe pague, ele já é um dito popular que todo mundo utilizou isso um dia. Né? Todos nós utilizamos isso um dia e nunca paramos para prestar atenção que é uma palavra completamente de uma pessoa egoísta. É uma atitude egoísta você jogar a conta daquilo que você, né, pediu nas mãos de Deus. Você entendeu? Então, tudo é feito em nome de Deus. Nós estamos vendo agora, passando até aí uma minissérie e tudo, falando sobre o médium que fazia operações espiritual, né? O João de Deus, né? Que já colocou Deus no próprio nome. Entendeu? Ele já automaticamente colocou Deus no próprio nome. E o que acontece? Então estamos lá, todo mundo lá, e agora caindo, enxovalhando, né, toda a história desse homem, e junto com ele, jogando no ralo, as práticas das cirurgias espirituais, da espiritualidade como um todo, generalizando grandes outros locais sérios, maravilhosos,
lugares de oração, lugares... e tudo está virando uma coisa só. Porque quem já era contra as práticas espirituais vai utilizar-se do erro deste homem para generalizar tudo. E aí começam as coisas em nome de Deus. A crítica também em nome de Deus. Ele utilizava o nome de Deus para curar, para ajudar e também para sujar, fazer toda uma história de uma doença, né? Porque só pode ser um doente, uma pessoa que se prevalece num momento de oração de uma sedução com a pessoa à frente. Os atos, eu não consigo entender como uma pessoa, num momento de oração, de benevolência, de tudo, ela possa ter esses pensamentos ou cometer esse tipo de atitude, né? E nem quem vai buscar isso não perceber que ali tem alguma coisa errada. Que se está falando em nome de Deus e está se utilizando dos prazeres carnais, o que é que Deus tem a ver com isso? Se é uma coisa completamente da carne, não é do espírito. Se você vai procurar algo espiritual num lugar como esse, e você recebe uma cantada ou qualquer coisa do tipo, você ainda vai pensar que aquilo é divino? É muita inocência ou realmente é falta de conhecimento? Então nós temos que colocar que religião, entendeu? É para se religar com o sagrado, onde nós vamos comungar as práticas divinas e vamos falar do sagrado. Não tem nada a ver com o corpo, ok? Então, você não precisa ir num local religioso, você não precisa se arrumar e sair de piriguete ou então de gogoboy para ir num local religioso. Você tem que estar composto, seja ele de qual segmento, seja de matriz africana, seja numa igreja protestante, seja numa igreja católica, seja em qualquer templo. Vocês têm que estar composto como uma pessoa séria, porque você está indo lá no intuito de conversar coisas religiosas que não tem a ver com a matéria. Então você não tem que ir vulgar, você não tem que ir provocante, você tem que estar ali desprendido de valores. Você tem que estar ali desprendido da história. Quando começa esse erotismo, não tem a ver com a parte religiosa, ok? Erotização não tem a ver com a parte religiosa. Então, vamos ser bem claros quando falamos disso, que a parte religiosa, ela não tem a ver com nenhum tipo de conotação erótica. Então, se as pessoas começam a essa prática, você já cai fora. Então, só que isso não aconteceu só com esse senhor. Isso acontece desde que o mundo é mundo, onde há um sacerdote, sempre há um pedófilo por trás, sempre há um perigo muito grande. Então você não pode chegar e ver aquele sacerdote como um ser divino. Ele é um ser humano que se predispõe a estudar sobre a religião, a passar conhecimento, a estar. Mas ele é matéria, é carne, ele tem todos os defeitos que você carrega, ele passa as práticas que você faz diariamente, ele não está acima de ninguém. Por quê? Porque ele tem todas as coisas que ele precisa fazer como ser humano. E tem todos os desejos, sejam eles benéficos ou malignos, como todo ser humano tem. E carrega a dualidade. E carrega as tentações consigo. O fato de ser um sacerdote, você não entrega cegamente um ente da tua família nas mãos de qualquer pessoa, principalmente crianças ou adolescentes ou qualquer outra coisa, viamente acreditando na religião. Porque ali está um outro ser humano que pode ser falho a qualquer momento, pode ter desejos escusos escondidos atrás. Os grandes crimes de pedofilia e de outras coisas mais, elas sempre... O pedófilo, ele nunca é aquele que chama atenção. Ele nunca é aquele fechativo que vem, que dá baixa, que dá escândalo, nada. Ele sempre está escondido através de um professor, de um educador, de algo que vai aproximar ele da vítima. E ele sempre vai ser algo de extrema confiança das pessoas.
Porque geralmente são pessoas que têm uma psicopatia. E essa psicopatia, ela é algo destruidor. Então o psicopata, ele é extremamente inteligente, ele é frio, não tem sentimentos e ele fala o que for para te convencer. E a psicopatia não existe, não é raro um psicopata. Existem milhares e centenas de pessoas psicopatas ou com atitude psicopata. Porque acontece, e geralmente elas querem estar à frente de lugares onde ela vai dominar a vida das pessoas. Então, a tendência do psicopata é sempre estar numa posição de liderança e de destaque, onde ele pode se influir na tua vida, onde ele pode causar danos às vidas das pessoas. Então, por isso nós temos que tomar muito cuidado com quem utiliza o nome de Deus a todo minuto. Ele pode estar utilizando porque ele não acredita em Deus. Porque essa pessoa que faz esse tipo de maldade, ela não tem o menor remorso, porque ela não acredita naquilo. Ela faz com que você acredita. A vítima é você que acredita religiosamente naquilo, porque ele, na verdade, não acredita. Ou ele vai ter um benefício financeiro, ou ele tem algum benefício, alguma conotação sexual, ou ele tem alguma conotação de algum ganho material. Ele, de alguma maneira, ele está ali ou simplesmente pelo prazer da destruição. E que é o mais tradicional do psicopata. Às vezes você quer procurar o motivo por que a pessoa destruiu a sua vida. Foi por inveja? Foi por isso? Foi por aquilo? Não. Foi por uma atitude psicopata. Fria. O psicopata, ele se delicia com a tragédia do outro, com a desgraça do outro. A pessoa com tendência de psicopatia, ela é aquela que deixa um rastro de destruição, né, em toda a vida das pessoas. E ela não tem uma pessoa como alvo. Todos são alvo de psicopatas. Então, quando se falam muito, com muita convicção, e eles são dissimulados, eles são grandes atores do mal para agir com isso. E isso desde que o mundo é mundo. As guerras foram levantadas. Hitler, um dos maiores psicopatas da história, ele tinha adoradores. Ele vinha com uma política, com uma história de igualdade, de transformar todos numa única raça ariana e dizimar os povos, né? Para que todos pensassem e fossem fisicamente parecidos com a imagem dele. Então eles perseguiam os judeus, os ciganos, os homossexuais, todos eles se transformaram, colocavam em campos de concentração. E tudo isso em nome de um poder, de uma história, onde existiam e eles acreditavam realmente naquilo. Então todos os grandes tiranos psicopatas utilizaram de um poder e tinham amantes e seguidores, sabe, de todas as formas. Então, meus amigos, quando se fala mentiras e maldades em nome de Deus, isso acontece desde que o mundo aconteceu na Terra, desde que o mundo é mundo. Então, essa dualidade de pessoas malignas, lobo em pele de cordeiro, uma figura parecendo uma figura divina e pregando algo de destruição. Um microfone na mão, um púlpito, um lugar de oração, ele pode ser uma faca de dois gumes. Ele pode tanto te alertar aos males do mundo, como pode te induzir aos males do mundo. Porque você, quando está com um microfone, com uma posição onde você fala perante as pessoas, você pode trabalhar a mente delas a fazerem coisas pavorosas em nome de uma coisa sagrada. Porque é fácil você apontar o que já é criticado socialmente. Geralmente, a crueldade, através desses psicopatas da religião, ela vem já apontando o dedo na ferida de quem já é
discriminado e de quem já sofre o preconceito. Então, para eles é mais fácil destruir aquilo que a sociedade já está condenando. Estender a mão é que é difícil. A benevolência de Deus está em tratar todos com do mesmo jeito. Não importa as diferenças, as classes sociais, a aparência, os problemas físicos, a cor da pele, a etnia, nada disso. Os direitos são iguais. Se não partir desse princípio, não tem Deus, não tem história, não tem governante bom, nada. Pendeu para um lado ou pendeu para o outro, tá errado. Acabou. Entendeu? Não existe um crime pela metade. Não existe um meio ladrão. Ou ela roubou, ela pode ter roubado um alfinete, quando ela pode ter roubado $1 milhão. Os dois são ladrões. Está errado para um, está errado para o outro. Então, se o pobre comete crime, ele deve pagar. Se o rico comete crime, é igual, ele tem que pagar igual. Não importa que o advogado dele seja melhor. Você entendeu? É isso que a gente tem que começar a cobrar na nossa vida. Isso que eu estou te falando não é apontar os outros. Os seus erros também você tem que começar. Primeiro você tem que se policiar. Para você cobrar a honestidade dos outros, você tem que ser honesto. Ah, mas aí todo mundo, mas eu sou honesto. Imagina, eu sou super honesto, eu não conto mentira, eu não falo isso, eu não falo aquilo. A grande mentira você já está falando assim, eu não conto mentira. Mentira, todo mundo solta uma mentirinha. Ou para agradar, é uma mentirinha branca, é igual a tal da inveja branca, inveja preta. Tudo é inveja. Mentira é mentira. Por uma boa causa ou por uma má causa. Ponto. Então não fala que você nunca contou uma mentira que você contou. Você já está contando naquele momento. Outra coisa, nós temos que policiar. Quando nós cobramos idoneidade das pessoas, você tentou burlar o lugar na fila? Você tenta passar na frente dos outros? Isso é errado. Isso é corrupção. Você entendeu? São pequenos detalhes. A pessoa começa a ensinar o ser humano a ser corrupto a partir do momento que a criança nasce. Quando a criança começa a entender alguma coisa, olha filho, fica quietinho que mamãe quando voltar te traz um doce, ou te traz um presente. Você está comprando a criança. Que educação terrível é essa? Você está colocando que para ele fazer o certo ele tem que ter vantagem. Porque se ele não tiver vantagem, ele não faz o certo. Você entendeu? A pior coisa é inocente, mas é um ato corruptivo. Você está corrompendo o seu filho. Dizendo que ele, para fazer o certo, ele tem que ser beneficiado. Aí ele só vai ficar quieto quando ele for beneficiado. Você entendeu? Aí você não vai mais ter que prometer para ele ficar quietinho. Ele já vai fazer o demônio em casa, o diabo em casa. Quando você voltar, aí ele só vai melhorar se você der alguma coisa em troca. Você está acostumando. Não. Você vai ficar quietinho, por isso. E você vai ter que explicar as leis da vida e as coisas que podem e o que não podem, entendeu? Para eles. E você tem que ter a correção. Desde pequeno, ele tem que saber o certo e errado. Você tem que saber que se você receber um troco errado em algum lugar, você tem que voltar a devolver. Isso não é porque você é uma pessoa maravilhosa. Isso é porque é o certo. Porque aquele troco vai sair do caixa de alguém, vai sair do bolso de um funcionário que sem querer errou. E aquele dinheiro não é seu. Você vai gastar ali e tal. Então isso é uma corrupção. Ah, mas eu não roubei, a pessoa que errou. Poxa, mas a pessoa que errou e você não vai lá consertar, você está errando pior, porque você sabe que a pessoa errou, que ela fez aquilo sem querer e que ela vai se prejudicar e você não se importa com isso. A lei de tirar vantagem em cima das pessoas e de tudo o que acontece é o pior que pode existir. Então começa isso. E você então teme depois a falar de Deus dessa forma? Como que você vai falar de Deus? Se você age dessa forma, se você pensa dessa forma, o que é sagrado nisso? Lesar as pessoas é sagrado, é bonito? Tirar vantagem sobre o outro é bonito? Sabe? Sair, enganar, mentir para tirar vantagem. Na internet agora tá horrível. As pessoas agora começaram a aprender o vitimismo na internet, então elas se vitimizam nos sites, nas plataformas, nas redes sociais, para as pessoas começarem a seguirem, a ajudarem, a transformarem elas, né? Então é complicado isso,
Por quê? Porque você acaba abusando da bondade do povo. E aí quem realmente precisa de uma ajuda, não chega aquela ajuda para aquela pessoa. Porque todo mundo, eu vou levar vantagem, eu vou tirar, me faço de vítima e pronto. Sabe aquela vítima que é sempre, o tempo inteiro ela é vítima, o tempo todo ela tá ali choramingando e falando? Gente, as dificuldades existem, o preconceito existe na cor, na raça, em tudo. E nós temos que ser lutadores. Nós temos que lutar para que não exista. Mas outra coisa que nós não temos que fazer é não também ser vítima. Não se ponha na posição de vítima o tempo todo. Sabe por quê? Porque isso enfraquece completamente as coisas. Isso enfraquece plenamente o trabalho que você está tendo. Então, o vitimismo, ele tira o crédito que você tem, a razão que você tem para estar. E usar o divino, o sagrado, Deus lhe pague, Deus não sei o que, Deus não sei o que mais, graças a Deus, glória a Deus, glória, 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 meu Deus, meu Deus, meu Deus. Gente, deixa o homem em paz. Para, que tá feio. Ele te deu vida, ele te deu uma natureza rica, ele te deu um planeta maravilhoso, ele te deu água, o ar que a gente respira, ele te deu tudo. E você o tempo inteiro põe o nome dele à frente do que você vai fazer, entendeu? Para tirar a sua culpa. Poxa, vamos assumir o que a gente faz, entendeu? E vamos fazer a coisa correta, entendeu? Sem pensar no dia seguinte, entendeu? Então, fazer a coisa certa é o melhor sempre. Então, você tem que se policiar, porque os erros, os maiores problemas que nós temos começa dentro de casa e começa conosco. Mudar o mundo não é mudar as pessoas, é começar a mudar a si próprio. É olhar, eu faço isso. Olha só que coisa, gente. Vocês não têm noção que eu tô fazendo aqui, contando aqui, e os dois aqui estão me deixando doido, derrubando todo o meu equipamento aqui. A Kira e o Guardião aqui, sabe? E o meu filho não vem aqui para tirar os dois daqui, derrubando tudo aqui, enlouquecendo, tá vendo? E se vocês verem, eu tô com o chinelo na mão, para eles pararem aqui disfarçando. Mas não dá para disfarçar, mas que eles estão quase derrubando todo o meu equipamento aqui e não para, né? Olha, tá vendo? Eles começaram a brincar aqui agora. Chega! Tá ouvindo? É isso aí que acontece. Acontece nas melhores famílias, tá vendo? Então, aí o que a gente fala? É isso que eu tô falando, é esse negacionismo, essa história toda, essa dificuldade que tá acontecendo, essa vida que a gente tem conturbada. Então nós temos que começar, primeiro de tudo, a ver onde está o nosso erro. Porque só apontar o do outro, ou se prevalecer, não, eu sou um servo de Deus, porque... para! Mania de querer pôr Deus como avalista dos seus problemas. Tudo você vai fazer em nome de Deus, porque Deus não sei o quê, porque Deus... Eu vou criticar uma pessoa, eu vou lá e falo a Bíblia pra pessoa, começa a apontar a Bíblia, começa a apontar uma coisa e outra. E aí fica difícil, entendeu? Aí fica difícil pra você fazer isso, né? Fica difícil realmente. Olha, gente, eu tô falando de uma coisa de Deus, os cachorros aqui estão, né, virado, e estão me deixando doido aqui, não para. Chega! Vai! Vai! Kira! Vai! Você viu que coisa? Eu dentro da igreja, tendo que manter toda essa história pra vocês aqui, e os cachorros me deixando doido embaixo. Mas eu amo meus bichos, eu não consigo viver sem eles, entendeu?
E é assim mesmo, não adianta. Ter bicho é isso, e como a gente não prende assim, acaba assim. Mas a gente disciplina, não tem essa não, tem que disciplinar. Não importa se é filho de pata ou de pés, entendeu? Todos têm que ser disciplinados. Porque é a disciplina, você está preparando o ser humano para o mundo. Você não pode exigir que esse ser humano seja bom se você não deu uma boa formação para ele. Se você corrompeu ele, se você, sabe, cometeu esses problemas graves que a gente tem falado de conduta já na criação, ou sabe, com tudo, com seu vizinho, com a sua história, nada. Você tem que se manter. Primeira coisa é se corrigir, tá? Ver a verdade nas coisas, não se esconder atrás da mentira, não se esconder atrás de Deus e não virar religioso para avalizar a sua conduta de pessoa, tá? Quando você virar religioso, você vira porque você acredita naquela religião, porque você acredita no que você está seguindo e jamais para que aquilo seja uma avaliação sua como um ser humano melhor no mercado. Porque às vezes você pode ter só a religiosidade e o fanatismo. Nunca deixe o seu fanatismo passar à frente. Toda a sua religião serve para você, não para os outros. Você não pode cobrar dos outros aquilo que você acredita. Partindo do princípio que somos todos diferentes. Pensamos diferentes, cérebros diferentes, histórias de vida diferentes. Todo um contexto de nascimento, de vida, de progressão diferente do outro. Então não podemos cobrar do outro que seja da mesma forma, que pense da mesma forma, que fale a mesma língua que você. O que você tem é que respeitar os limites da pessoa, você tem que respeitar os seus limites e impor respeito. Respeite para ser respeitado. Começa por aí. Quando você perde o respeito com alguém, já acabou a história, acabou a conversa, acabou tudo. Já virou um balaio de gato que não funciona mais, tá certo? E não vão atrás de pessoas que ficam assim, ó, o tempo todo. Deus me mandou aqui, Deus... Olha, a coisa que me aborrece é chegar alguém pra mim e falar assim: ô, meu querido, tem uma coisa pra falar pra você. Olha, Deus me deu uma mensagem pra falar pra você, Jesus te ama. Gente... Me dá vontade de mandar a pessoa, entendeu? No mesmo momento. Por quê? Porque ela tá me olhando de cabelo comprido, ou porque eu tô com uma roupa de outra religião, ou com alguma conotação, ou porque eu sou barbudo, ou porque eu tenho um visual diferente, ou porque com outra coisa. Aí você se sente no direito de vir falar pra mim que Jesus me ama, como se eu não soubesse. Ou como eu não amasse a Jesus. Ou como eu não fosse temente. E se eu sou ateu e a pessoa vem me falar uma coisa dessa, você tem que respeitar que eu sou ateu. Isso funciona na sua religião, não na dos outros. Quando você parte para cima da pessoa com uma coisa religiosa sua, é uma agressão. Porque você não sabe da crença dela. E você ser o portador disso, você não é santo. Você não tem essa santidade. A partir do momento que você colocou essa soberba e chegasse, Jesus te ama. Ah, é? Você viveu com ele? Você conversou com ele? Então me conta um monte de coisa. Eu quero ver a cor dos olhos, quero saber como é que ele era, como é que é, se ele teve família, se ele não teve família. Bom, você teve com ele, você é a melhor amiga dele. Como se você tivesse algo a mais que outra pessoa para você chegar e falar essa palavrinha que parece abençoada. Mas ela é preconceituosa, ela não é uma palavra abençoada. Ela é uma coisa preconceituosa. Porque quem é você para saber se aquela pessoa tem ou não Deus do coração? Você entendeu? Você não pode julgar se ela tem ou não. É feio. Demais. Sabe? É prepotência. Sabe? É se achar. Então não fale isso para os outros. Não imponha a sua religião para as pessoas. Guarde, a sua religião é sua. Não fale em nome de Deus. Fale em seu nome. Chega para a pessoa e fala assim: olha, eu quero te falar uma coisa para você. Eu olhei você, eu fui com a tua cara, eu vi uma luz boa, eu senti bem.
Eu senti que você é uma pessoa que tem uma coisa gostosa. Aí você pode falar, eu senti a presença de Deus quando vi você. É muito mais bonito de você chegar lá, olha, eu preciso falar uma coisa que eu ouvi agora, Jesus chama. Ah, ah, encher o saco de outro? Que é isso? Nem Deus gosta de uma coisa dessa, nem Jesus gosta de uma coisa dessa. Jesus não era arrogante assim. Jesus não se impunha dessa forma. Jesus não pregava a religião dessa maneira, de jeito nenhum. Poxa, vocês leem 500 vezes a Bíblia e, pelo amor de Deus, cita ela toda errada. Entendeu? Impunha um livro que falta pedaços, desculpa, mas a Bíblia falta pedaço. Não tem. Os evangelhos, só tem os evangelhos de alguns, de 4, se eu não me engano, de 4 discípulos de Jesus. O resto dos evangelhos estão nos livros apócrifos, que não foram colocados, porque a Bíblia foi feita por um rei que quis colocar ali tudo ali, e ele fez uma seleção do que punha e o que não punha, o que era lá quando virou a religião, quando teve a nomenclatura da Igreja Católica e tudo mais, quando foi entrando os nomes das coisas, quando foi entrando, sabe, mas isso era uma questão política. Um rei é um governante. Então ele foi pegando aquilo. Então ele selecionou as coisas da forma que ele quis. Então um monte de evangelhos ficaram fora. E as pessoas não sabem. E a pessoa que vai lá no púlpito falar, ou que vai em cima da igreja pregar, ou qualquer coisa assim, prega uma coisa faltando pedaço. Você entendeu? Falta o evangelho de Maria Madalena, falta de vários outros que tem. Existem, foram encontrados. Parte encontrado no Egito, parte encontrado em outros lugares. Estudem, pessoas. Queiram ser pessoas que falam. Para falar essa palavra, ou para falar religiosamente, você tem que ser teólogo, você tem que estudar teologia, você tem que estudar filosofia, você tem que estudar todos esses livros que ficaram fora. Todas as outras religiões. Para você ser líder religioso de uma, você tem que entender das outras. E nunca apontar o seu dedo para uma outra, ou para um outro religioso, ou para um outro discípulo de outra religião, impondo a sua. Porque a minha praia é uma, a sua praia é outra. A minha maneira de ver Deus é uma, a sua maneira de ver Deus é outra. Os caminhos podem ser, a intenção pode ser a mesma, mas as maneiras e as práticas de chegar são diferentes, porque nós somos diferentes de chegar. Agora, atitudes ruins, ela é atitude ruim em qualquer religião. Entendeu? Em qualquer lugar, a atitude ruim e boa e ruim é a mesma coisa. A castração é uma atitude ruim, a punição através de você colocar medo nas pessoas, para a pessoa se tornar religiosa por medo, ela se torna. Então ela não tem ali, ela não tem empatia com aquela religião, ela tem medo do que vai acontecer. Ela está sendo coagida. É uma coação. Ou medo de desagradar a família, ou medo de estar, ou simplesmente ela precisa mostrar para a sociedade que ela é uma pessoa séria, então ela se torna religiosa para se mostrar uma pessoa séria, mas ela não tem nem as convicções da religião. Ou então você está lá em cima, colocando-se como um sacerdote, e ali por trás você está fazendo todas as práticas que não pode. Não pode? Você faz votos para ser um líder religioso e depois você não cumpre os próprios votos que você prega ali no altar ou no púlpito. Você entendeu? Você pregar uma coisa que você não segue é a coisa mais feia do mundo. Você exige que os outros sejam e você não é. Você entendeu? A puritanidade, a castidade, todas essas coisas que as pessoas pregam, elas não vão. No frigir dos ovos, entendeu? Entre 4 paredes, ou na esquina escura, ou debaixo da ponte, ou dentro do carro, faz a coisa quando, né? O negócio pega fogo. E aí? Mas na hora que está na igreja, faz a egípcia, a santa, a coitada, ou coitado, ou santo. Então não prega aquilo que você não segue. Eu prefiro muito melhor uma pessoa debochada que fala, que diz e que acontece e que não tem papas na língua para falar de si. Eu acho essa pessoa muito mais comungada com Deus. Porque ela vive uma verdade. Ela não vive uma falsa religiosidade. Porque existe assim, sabe, a profissão religião, existe a ideologia beata, né?
seja ela em qualquer, que você prega aquela ideologia do beata ali, de tudo, e você não é aquilo. Aquilo é só um pano para esconder, é um pano de fundo para mostrar uma virtude que você não tem. É para maquiar os seus defeitos, as coisas que você realmente queria fazer ou faz escondido. Cadê a santidade nisso? Você acha que Deus gosta disso? Não gosta. Use pouco o nome de Deus, mas use nos momentos certos e realmente use quando necessário e que realmente exista Deus na sua palavra e na sua intenção. Usar o nome de Deus é isso, quando realmente a intenção é Deus. Agora, quando é política, quando é para arrecadar dinheiro e tudo mais, toma vergonha na cara. Chega e abre o jogo. Olha aqui, temos uma igreja, temos aluguel para pagar, temos isso, temos aquilo, temos papel higiênico para pôr, tem o espaço, tem luz, tem água, tem isso e aquilo. Vamos todo mundo contribuir, porque todo mundo está usufruindo daqui. Ponto. Isso é falar de dinheiro. Acabou. Não é falar de Deus. Falar de Deus você fala em qualquer lugar. Mas falar de dinheiro, não, se você não doar... o dízimo é a maior mentira que existe. Tá? Primeiro, se você ler a história sobre o dízimo era o que juntava os apóstolos, todos eles juntavam uma quantidade, os que podiam juntavam, comida, o dízimo era em comida, não era na moeda, não era na finança, era em comida para distribuir com os que precisavam. Tá? Então, se arrecadavam entre si ou entre várias pessoas, quando podiam, e separavam para separar, já tinha destino. Tá? Não é uma manutenção de nenhum templo o dízimo. Então você tem que chegar bem claro e dizer, tanto é tanto para a gente construir novas igrejas, propagar toda essa história. Mas tira o Deus dessa história, tá? Tira a ira de Deus no meio disso. Isso é uma prática física, que é o problema físico. O dinheiro é um problema físico, é um problema ocupacional, um problema social. Então, é uma coisa social. Então, fale de Deus durante os lugares de religião, ok. Mas quando você fala da parte financeira, da parte da arrecadação, você não está dando para Deus, você está dando para manter uma obra. Tá? E dentro dessa obra nós falamos sobre o sagrado. Mas nunca use o sagrado de uma forma assim, sabe? Você tem. Olha, então cobra a entrada. Você não está cobrando a entrada da palavra de Deus, você está cobrando a entrada do templo. E o templo, ele tem, como qualquer outro lugar, gastos. Fica mais bonito. Entendeu? Do que fazer todo um fingimento, toda uma coisa em nome de Deus. Então assim, olha, fulano não cobra nada, mas tem tanto. Mas aí você vai naquela catimbozeira, mas tem que fazer tal coisa. Então já tem uma receitinha por trás do atendimento, né? Aquelas coisas, né? O padre vem, ele prega para você, mas ele já tem toda uma ladainha para te contar, para te tirar um dinheirinho lá para as obras. Aí você vai no terreiro, a mesma coisa. O pai de santo vai te dar um passe, mas olha, passa ali depois, você tem que fazer não sei o que, fazer não sei o que mais, fazer um sacudimento, fazer um ebó, fazer isso, fazer aquilo. Aí já tem, lógico, o coisa. A mesma coisa, né? Se fosse assim, então por que a Bíblia não é distribuída? Né? Faz arrecadação e faz um monte de Bíblia lá e distribui. Né? Não, o pessoal vende ainda ela com fio de ouro, com não sei o que, com não sei o que mais. E papapá. Como é que você faz uma coisa dessa em nome de Deus, gente?
Muita coisa. Então, quando a gente vê um julgamento acontecendo, ou a gente vê uma minissérie como está aí, falando, né, das práticas desse senhor aí, englobando a espiritualidade, nós tínhamos que fazer também uma minissérie que não falasse de uma única pessoa, ou de um único ser, de todos, e os padres pedófilos, e todo o escândalo no Vaticano, e todos os pastores que abusam das fiéis. Então, quando se fala em nome de Deus, nós temos, e das pessoas que profanam o nome de Deus, nós temos que falar em todas as religiões, que a profanação está em todas as religiões, em todos os lugares. Então, o Palavra de Amigo vem dizendo aqui que as pessoas que falam a palavra de Deus têm que tomar muito cuidado, porque a palavra de Deus ela tem que ser exercida, não só falada. E você, meu amigo, que está aí hoje no Palavra de Amigo, ela é temática, a temática de hoje, ela é pesada. Então eu tentei amenizar bastante quando se fala disso. Eu podia falar com uma abordagem muito mais forte. Por isso eu escolhi ficar dentro da capela de Santa Sara, num lugar santo, para que eu também me segurasse e não falasse as coisas de uma maneira mais agressiva. Porque quando se fala disso, a gente fica irado, né? Com esses desmandos e essas coisas, sobe uma ira. Então eu preferi ficar num local santo para me moderar e falar uma linguagem que todos possam ouvir e entender, tá? Então, meu amigo, minha amiga, você aí, policie-se, veja se você não está sendo corrupto nas mínimas coisas, veja se você não está usando o nome de Deus sem a precisão. Pense duas vezes em falar Deus lhe pague, ou Deus não sei o que, Deus te proteja, ou Deus isso, Deus aquilo, sem você estar sentindo realmente. E tire fora todas as práticas sagradas e divinas da sua vida durante os seus embates. Não levante uma bandeira de guerra em nome de Deus, porque a guerra é feita pelo homem. E as grandes guerras, a maioria foram feitas usando o nome de Deus. Pessoas morreram por pessoas que usaram o nome de Deus, desde que o mundo é mundo. Então não podemos compactuar com isso mais. É 2020, não podemos mais aceitar essas coisas em nome de Deus. Não podemos aceitar esses bárbaros falando atrocidades, nos coagindo ou avalizando a sua sacanagem em nome de Deus, com o povo e com as pessoas. Isso desde o líder político, ao líder religioso, ao vizinho chato que se prevalece da sua religião como um santo para encher o saco da tua vida e te perturbar em nome de Deus. Então, vamos nos policiar, deixar o sagrado no céu e resolver nossas pendengas na terra sem colocar ele lá no meio. Porque aqui, ó, a nossa briga é nossa. É a gente que tem que fazer. Político botou o nome de Deus, pá, não vota. Pois é, meus amigos, deu uma pausinha aí, mas estamos de volta. E vamos encerrando falando. Então, político, falou o nome de Deus, corta. Sai fora, porque não pode. Fale da sua plataforma, da sua vida, da história, do que você vai fazer no município e tal. Não utilizou. Utilizou de religião, fuja, fora. O vizinho veio para você te reclamar alguma coisa, de algum problema que tá, colocou o nome da religião dele ou de Deus, ó, desculpa, vamos conversar outra história. Ou a gente resolve os nossos problemas aqui na Terra, ou a gente vai ter uma guerra religiosa. Sai fora. Então, aquelas coisas, não impõe a sua religião para os outros, porque ela é uma escolha sua, religião é uma escolha, e ninguém é obrigado a ter a sua mesma escolha, certo? Os limites que a religião impõe é para você, não é para os outros. Quem tem contas a prestar com a religião escolhida é você que escolheu ela. As outras pessoas não. O que é pecado para você não é pecado para os outros. Então você não pode impor. Tá bom? Então, se você
partir desse princípio em respeitar as pessoas e as diferenças dela e todas as opções dos outros, você vai viver muito melhor. E com certeza você vai viver com Deus. Aí realmente você vai ter Deus no coração. Quando você parar de utilizar Ele, os seus problemas, para se defender dos seus problemas, utilizando o nome dele. Porque Ele não deu autorização para ninguém utilizar o nome dele para resolver uma briga. Certo? Você começou, você termine. Você quer se eleger, você se eleja por você. Tire o nome dele do meio da história. Todos que se escondem atrás do nome de Deus é porque não tem coisa boa para mostrar de si próprio. Então tenta te amedrontar ou te comprar com um avalista que não tem a voz para te dizer se ele concorda ou não com aquela pessoa. Então, eu espero que todos vocês respeitem e continuem respeitando e utilizando somente em momentos necessários, coerentes, o nome de Deus. E fiquem todos em paz, em amor, em harmonia, em nome de Deus. Isso realmente é o que a gente sente. Se você gostou do Palavra de Amigo de hoje, compartilhe, vai lá, clica no sininho, se inscreva no YouTube, vai lá, siga os nossos canais, me siga no Instagram, veja nossas páginas no Facebook, siga, vai lá, dê o seu like, que é muito importante, tá? Quanto mais nós crescermos, mais o Palavra de Amigo estiver com vocês, melhor vamos estar. Se cuidem, cuidem da sua vida, cuidem das pessoas, respeitem o próximo, respeitem o espaço dos outros. Você não precisa amar ninguém, você precisa respeitar. O respeito é o princípio de tudo. O respeito é a maior forma de amor que você pode demonstrar para o outro ser humano, é o seu respeito. Não existe amor melhor do mundo do que você respeitar as pessoas e não impor para elas uma verdade que é só sua. Fiquem todos agora em nome de Deus, com a bênção divina e sempre. Namastê a todos. Vamos se encontrar novamente no Palavra de Amigo aqui com o Gilmenick. Beijos.